Já temos uma convicção, já temos uma certeza. E a partir dessa convicção e certeza, nós vamos alimentando, nós vamos detalhando e vamos nos fortalecendo na nossa fé. Então diz aqui, capítulo 12 de Daniel diz assim, só para você lembrar, Daniel é um livro apocalíptico do Antigo Testamento. Ele é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, claro que Daniel toca e fala sobre os eventos da vinda do Senhor Jesus. Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, está falando aqui da tribulação ou a grande tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Então, para quem Daniel está dirigindo inicialmente essa palavra profética? Para aquele grupo que eu sempre falo para você. Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, agora todos os grupos. Versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então veja só, presta atenção, isso é importante porque as pessoas ficam perguntando. E você precisa saber que está escrito na Bíblia de maneira literal. Não tem o que discutir, está escrito. Claro, para nós que temos a Bíblia como a nossa plataforma de vida. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Para nós que temos a palavra de Deus, né? Ainda ontem, conversando com uma pessoa, a pessoa conversando comigo falou assim, olha, mas fulana de tal fez tal coisa e a mãe dela conversou e falou tal coisa. Você acha e tal? Eu falei assim, olha, eu só posso te responder à luz da palavra de Deus. Eu não saberia responder de outra maneira e nem quero responder de outra maneira. À luz da palavra de Deus, é isso, isso e isso. Aí a pessoa chegou para mim e fala assim, mas você sempre tem que usar a Bíblia? Você veio perguntar para mim, então, por favor, é assim de maneira educada, mas eu falei, se você quiser perguntar para outra pessoa, você pergunte. Eu sempre estarei usando a Bíblia como base, né? Então, à luz da palavra de Deus, entendeu? Então, diz aqui no capítulo 12 de Daniel, versículo 2, muitos dos que dormem, lembra que eu falei para você, aos olhos de Deus não existe morte, como é na nossa cultura humana, né? Morte, alguém que foi para a sepultura e bateu com as 10, né? 7 palmos abaixo da terra, como diziam os antigos. Para Deus existe adormecimento, dormir. E veja só que ele faz distinção entre mortos e mortos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, a Bíblia, em Daniel, prevê a ressurreição dos mortos. Que mortos? Aí diz aqui, uns para a vida eterna, ou seja, aqueles que estão ancorados, conectados em Jesus Cristo. E outros para vergonha e horror eterno, ou seja, aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, tá certo? Então haverá ressurreição dos mortos, tanto de um grupo como do outro grupo, tá certo? Em Atos capítulo 24, versículo 14, diz assim, porém confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, segundo o caminho porque os outros estavam chamando seita, na verdade não era seita para Paulo, né? É exatamente a defesa do apóstolo Paulo a respeito do evangelho de Cristo, né? E a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, e ele está conectando, né? Na verdade ele está dizendo, eu continuo a servir o Deus dos nossos pais. Paulo, chamado Saulo, um judeu, pertencente ao Sinédrio, um fariseu, às últimas consequências, uma pessoa muito
incisiva, muito vigorosa na sua fé, mas que ele se humilha aos pés do Senhor Jesus, aos pés da cruz, né? E diz aqui: assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei. Então Paulo, mais uma vez, está falando: eu não estou abdicando de nada, eu estou acrescentando. E nos escritos dos profetas. Agora versículo 15, presta atenção, Atos 24, 15, que vai de encontro àquilo que nós estamos pensando, criando uma linha de raciocínio sobre a ressurreição dos mortos. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como injustos. Então Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento, que pontua todos os eventos e acontecimentos ligados, conectados à vinda do Senhor Jesus. Ele estabelece: haverá ressurreição dos mortos. Paulo, agora no Novo Testamento, no capítulo de Atos 24, versículo 15, ele diz que haverá ressurreição dos mortos, tanto de justos como de injustos. Agora, e Jesus? O que fala a respeito? João capítulo 5, versículo 28. João 5, 28, Jesus falando sobre esse tema. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, olha lá, Jesus falando, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, todos, ouvirão a sua voz e sairão, exatamente num ato profético que aconteceria mais tarde, em João capítulo 11, quando o Senhor Jesus chamou a Lázaro. Lembram-se? Lázaro, vem para fora. É um ato profético da ressurreição que haverá na vinda, por ocasião da volta do Senhor Jesus. Veja só, os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então todos ouvirão a voz de Jesus, todos, justos e injustos. Os que tiverem feito bem, e aqui fazer bem, eu sempre falo para você, porque quando alguns, principalmente aqueles que defendem, eu esqueci agora o nome, atualmente defende uma doutrina, né, que é a doutrina da assistência, do social, em nome da igreja. Não que isso não tenha que ser feito, mas sempre a fé, ela vem, né, primeiro e depois as obras. Esses defendem que primeiro vem as obras, depois vem a fé, né? E é grupo cristão. E, aliás, são grupos grandes, muito grandes, mas só que a linha de raciocínio doutrinária, ela não está muito bem resolvida em relação à vontade do Senhor. Então fazem o bem. Fazer o bem, ser bom na palavra, não é porque é altruísta, não que o altruísmo não seja o resultado de uma relação com Deus, com certeza, não é porque tem um sentimento assistencialista, não que fazer assistência não seja realmente o resultado de uma relação com Deus, e também fazer o bem ou ser bom não é porque tem ação social, não que o ter ação social não seja saudável para aquele que tem a relação com Deus. Tudo isso é resultado de uma relação com Deus. Mas, presta atenção, naquilo que cremos, primeiro vem a relação com Deus, depois, por resultado, a assistência social, o amparar o pobre, o necessitado, porque é a verdadeira religião, né? Não é assim que diz a palavra? A verdadeira religião qual é? É amparar o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva e o encarcerado. Essa é a verdadeira religião. Então eu não estou falando contra isso. Eu só estou falando quando esses temas, eles são invertidos. Primeiro social, depois a relação com Deus. Então, eu não estou falando de seitas outras, eu estou falando dos de dentro. Isso não é correto.
Porque fazer o bem, ser bom, é exatamente obedecer a palavra de Deus e obedecer o propósito de Deus. Obedecer a palavra, obedecer a lei. Aquilo que Paulo fala, e a gente leu em Atos capítulo 24, né? Isso é obedecer a palavra, é fazer o bem. Ser bom é quando eu cumpro com o propósito de Deus na minha vida. Isso é ser bom. A gente já conversou a respeito, né? Porque Jesus até repreende aquele jovem de qualidade quando ele fala bom. Aí Jesus fala, por que você está chamando bom se somente existe um? Por que ele está falando naquele momento? Porque Jesus não era bom? Não, não é que Jesus não fosse bom, mas é porque Jesus não havia cumprido, dentro da lógica hebraica, não havia cumprido a obra. Então ele ainda não era bom. Ele seria bom quando ele disse, e mais tarde ele diz, né? Alguns dias depois ele diz, está consumado, pronto, agora Jesus é bom. Entendeu? Então, fazer o bem e ser bom estão conectados a uma cultura de obediência à palavra do Senhor, fazer o bem e ser bom, e cumprir com o propósito de Deus. Isso é ser bom. Entendeu? Então, como que eu sei se eu sou bom ou não? Eu sei se eu sou bom ou desejo ser bom se eu estiver vivendo o propósito de Deus na minha vida. Porque o simples fato de estar aqui, conversando com você, lendo a palavra, meditando na palavra, se não for essa, ou melhor dizendo, se não for esse o propósito de Deus, eu também não sou bom. Eu posso estar fazendo bem, mas eu não sou bom. Entendeu? Então, a gente precisa lembrar desses conceitos sempre. Então, voltando à palavra, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. É Jesus falando dele, hein? O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Olha só ele falando exatamente, fazendo essa alusão a ser bom e fazer o bem, né? Na forma do que ouço ou julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, o que o Senhor Jesus faz é realmente uma prática que nós devemos pontuar na nossa maneira de ser. Não ficar nos justificando, não é? Ficar explicando, dando explicações. Por quê? Porque numa dessa eu começo a defender ou falar em causa própria, e isso não é saudável. Aos olhos de Deus não é. Por quê? Porque quem nos defende, quem é o nosso advogado, tem nome. e não precisa ninguém ajudá-lo a ser o nosso advogado. Pode deixar, ele sabe da pauta, ele sabe como nos defender. Ué, mas fulano falou. Fique na paz. Deus sabe de todas as coisas. O que cabe a nós é amar os nossos amigos, os nossos inimigos e os nossos adversários sempre, em nome de Jesus. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então, em frases, né, completamente de efeito e maravilhosas, Jesus, e eu só estou falando a linha de raciocínio só para você lembrar. O que nos interessa é o versículo 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, agora, vimos em Daniel o Apocalipse do Antigo Testamento. Vimos nas cartas paulinas, no livro histórico, né, dos apóstolos, que é o livro histórico de Atos. O livro de Atos, né, na teologia é chamado de livro histórico. Ele não é doutrinário, ele é histórico, porque ele fala da história dos apóstolos. Então nós vimos no livro de Daniel e também no livro histórico de Atos, e agora
o próprio Senhor Jesus falando que haverá ressurreição dos mortos. Os que estiverem na ala dos que fizeram bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Mas haverá ressurreição. Todos os mortos ressuscitarão. Tá certo? Agora, essa ressurreição, ela se dá em momentos distintos. E é o que eu quero colocar com você e depois a gente vai orar. Apocalipse 19, versículo 19, eu só estou lendo um pouquinho antes, só para você entender o enredo, só para você entender a história desses capítulos, para chegarmos até onde nós queremos. Apocalipse 19, versículo 19 diz assim: E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quem somos, né? Esse exército somos os anjos e nós também, voltando com Jesus para tomarmos posse do seu reino e Jesus, claro, tomar posse do seu trono. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora vamos para Apocalipse capítulo 20. Claro que tem temas aqui que nós vamos abordar. As bestas, essa guerra, esse combate chamado a guerra, ou né, a grande guerra do Armagedon. Tudo isso a gente vai ver. Calma, estou pegando tema por tema. Estamos falando agora sobre a ressurreição dos mortos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Só para você lembrar, né, em algum momento eu já falei, de que é como se supostamente, eu vou colocar dessa maneira, mas é apenas a minha verbalização, tá? É como se fosse um tipo de uma trindade do diabo, que é o diabo e as duas bestas. Quem são essas duas bestas? É a besta do ambiente religioso, espiritual, e a besta que é o grande governador de todo o globo terrestre, né? Então são duas bestas. Um é porque fala de governo político, governo humano, e o outro que fala de uma autoridade espiritual. E o próprio diabo é como se fosse, entre aspas, né, uma cópia fajuta da trindade, tá? Então diz assim, versículo 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Esses 1000 anos a gente vai conversar depois. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda quem aos quais foi dada autoridade de julgar. Aqueles que estão nos tronos, e o próprio Paulo fala que nós também julgaremos o mundo, né? A igreja julgará o mundo. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, ou seja, uma parte dos mortos ressuscitarão antes dos 1000 anos, e outra parte dos mortos ressuscitarão após os 1000 anos. E a gente vai entender por que isso, tá? Esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes e deuses de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quem são esses? São aqueles
que foram e viveram, né, exatamente a coroa da noiva que se encontrou com o noivo. Né? Esses aqui que são bem-aventurados porque estão participando da primeira ressurreição. E a palavra do Senhor diz que eles reinarão com o Senhor Jesus por 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Lembra que eu falei para você? Olha como é gostoso estudar a palavra de Deus assim, de maneira, desculpe o termo, exaustiva. Porque a gente já leu o Senhor Deus lá no passado, lá no tempo de Moisés, quando o povo adorou o bezerro de ouro, o Senhor Deus falou para Moisés que comprasse, adquirisse por preço, pagou, pela tribo de Levi. E todos os homens foram comprados conforme o valor, né? Havia uma tabela, né? Como se fosse hoje, por exemplo, a tabela do automóvel. Então a gente vai vender um carro, a gente geralmente consulta aquela tabela. Tem na internet, tem nos jornais, porque é mais ou menos essa tabela que todo mundo usa para trabalhar o mercado de, por exemplo, automóveis novos e seminovos, não é assim? Então havia uma tabela. Dentro da tabela, o homem custava tanto. E o Senhor Deus falou para Moisés pagar por todos os homens da tribo de Levi, para que os descendentes, olha só, ele falou no tempo de Moisés. É por isso que a palavra de Deus não cai por terra. Ele falou no tempo de Moisés. Agora nós estamos já no evento da volta do Senhor Jesus. E aquilo que ele falou para Moisés, ele está cumprindo agora. Qual é a tribo ou a nação, o povo que reinará com Jesus? Exatamente os descendentes da tribo de Levi. Lembra quando eu falei para você, quando a gente estudou os profetas menores, que nós pertencemos à tribo de Levi? É por isso que nós somos chamados de nação real, de reis e sacerdotes, ou nação ou reino de sacerdotes. É quase a mesma coisa. Então é exatamente essa constituição que agora fará vez, que estará investida de autoridade para reinar com o Senhor. Então é aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, mais uma vez, o livro do Apocalipse está falando de que os mortos ressuscitarão. E aqui está pontuando de uma maneira trágica, dramática, terrível, o que acontecerá. Se um grupo dos mortos serão felizes porque ressuscitarão para estarem com Jesus Cristo, o outro grupo será destinado, como diz aqui, o lago de fogo. Glória a Deus. Por isso eu quero ler aqui em Apocalipse, para nós orarmos, Apocalipse 22, que diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem.
aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, é exatamente essa esperança que nos alimenta, que nos fortalece, é que nós somos a noiva. E como noiva, estaremos juntamente com o noivo naquele momento, nessa situação toda, em nome de Jesus. Então, glória a Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue a falar. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos.